Boa noite, pessoal. Vamos entrar agora na sintaxe, certo, pessoal? Sintaxe. Quando nos comunicamos, fazemos isso por meio de palavras que unidas têm um sentido, um significado completo. A essa construção chamamos de frase. A parte da gramática que estuda a relação e a combinação entre as palavras de uma frase é chamada de sintaxe. Frase, oração e período. Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido completo. Socorro é uma frase, tem sentido completo. Maria sorria para todos é outra frase, tem um sentido completo. Oração é uma frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. É formada geralmente pelo sujeito e pelo predicado. O gari varre a rua. Sujeito, gari, predicado, varre a rua. Ou seja, oração é uma frase que contém verbo, certo? Na de cima aqui, socorro, é uma frase, não contém verbo, trata-se de uma interjeição. E Maria sorria para todos é uma frase, contém o verbo sorrir. No entanto, é uma oração. Portanto, é uma oração. Vamos aqui, o gari varrendo a rua, certo? Vamos pular para posterior, página posterior. Período é a frase constituída de uma ou mais orações. O período pode ser simples e composto. Simples, quando é formado apenas por uma oração. Quando é formado por apenas uma oração. Joaquim toca piano. Composto, quando é formado por duas ou mais orações. Joaquim toca piano e se apresenta no auditório. Para saber quantas orações tem, você conta o verbo. Quantos verbos tiver, se tiver um verbo só, é uma oração. Se tiver duas orações. Se tiver três orações, assim sucessivamente. Aqui nós temos o verbo Joaquim toca piano, o verbo tocar, e se apresenta, o verbo apresentar, no auditório. Na de cima nós só temos o verbo tocar, então só temos uma na de cima, duas na de baixo. Sujeito e predicado. Sujeito é aquele de quem se declara alguma coisa. Um modo prático de se encontrar o sujeito é fazendo uma pergunta. Veja os exemplos. Você faz a pergunta ao verbo, tá? Marcos brincou muito. Aí você pergunta, quem brincou muito? A resposta é Marcos. Então Marcos é o sujeito da oração. As músicas eram belas. O que eram belas? As músicas. Então as músicas é o sujeito da oração. O sujeito pode ser simples, formado por apenas um elemento, ou seja, uma palavra, um núcleo, na verdade é um núcleo. João pediu o brinquedo. Quem pediu o brinquedo? João, sujeito simples. Aqui. Composto, formado por dois ou mais elementos. João e Maria são meus filhos. Quem são meus filhos? João e Maria, sujeito composto. Duas pessoas, duas coisas. Indeterminado é aquele que não aparece na frase, não podendo ser identificado. Vende-se esta casa. Quem vende esta casa? Quem vende? Não se sabe. Não se sabe, sujeito indeterminado. Oculto é aquele que não vem escrito na oração, mas é facilmente determinado. Viajamos sempre para Recife. Quem viaja sempre para Recife? Nós. O sujeito está na primeira pessoa do plural, então nós viajamos sempre para Recife. Sujeito oculto, nós. Ele não está expresso, mas através da desinência verbal nós podemos encontrar. Oração sem sujeito. Vamos lá, pessoal. É aquela que expressa um fato que não é atribuído a nenhum ser. Os verbos nestas orações normalmente identificam o fenômeno da natureza. São impessoais, como chover, nevar, fazer, haver e estar.
Os fenômenos da natureza são chover, nevar, fazer, haver e estar. Eles são verbos impessoais. Por isso ele também é a situação de oração sem sujeito. Vamos ver os exemplos aqui. Choveu ontem. Faz muito frio. Então aí são fenômenos da natureza, né? E o verbo fazer, combinando aí com frio. Não é possível fazer a pergunta o que ou quem. Predicativo, predicado. É o que se declara do sujeito. Na oração é tudo aquilo que aparece com exceção do sujeito. Ou seja, com a exceção do sujeito. Tirando o sujeito, o que sobrar é predicado. O navio chegou ao porto. O navio é o sujeito. Chegou ao porto é o predicado. Os meninos foram jogar bola. Os meninos são o sujeito. Foram jogar bola é o predicado. O predicado pode ser nominal ou verbal, certo? Predicado nominal é aquele cujo núcleo é um substantivo, ou seja, a palavra mais importante é um substantivo, um adjetivo ou um pronome, ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele verbo que ele não expressa ação nenhuma, é apenas um verbo de estado. Ele é professor, não tem ação nenhuma, ele simplesmente é professor. Então o sujeito é ele e é professor é o predicado, sendo é o verbo de ligação, professor substantivo, núcleo do predicado, certo? E a palavra mais importante do predicado fica sendo professor. A bolsa é vermelha, o sujeito é a bolsa, o verbo é o verbo é de ligação, vermelha é um adjetivo, núcleo do predicado. A palavra mais importante do predicado passa a ser vermelho, certo? Verbal é aquele que tem como núcleo, palavra principal, um verbo ou locução verbal. Ou seja, nesse caso aí temos um verbo de ação. E a palavra mais importante desse predicado passa a ser esse verbo. Vamos lá. Júlia cantava muito bem. Júlia é o sujeito, cantava muito bem é o predicado. Cantava é o núcleo do predicado, é um verbo de ação. Verbos intransitivos e transitivos. Veja as frases. O menino corria, verbo, corria. As árvores crescem, verbo, crescem. O cachorro latiu, verbo. Você vê que essas frases têm sentido completo. O menino corria, pronto. O menino correu. As árvores crescem, o cachorro latiu. Não preciso de mais nada para completar o sentido desse verbo. Esses verbos são verbos intransitivos. Por si só, ele carrega todo o significado. Vamos lá. Os verbos que aparecem em destaque nas frases acima têm sentido completo. Não necessitam de complemento para serem entendidos. Esses verbos são chamados de intransitivo. Agora veja esta frase. Luiz levou. O verbo levar não possui sentido completo. Ao ouvirmos esta frase, dizemos: ele levou o quê? O verbo que necessita de um complemento para serem compreendidos são chamados de verbos transitivos. Ou seja, enquanto o de cima que a gente acabou de ver era intransitivo, esse daqui ele é transitivo. Ele deixa ser transitado uma outra ideia, um complemento. Ele pede um complemento para se transitar entre o verbo e o complemento para que tenha um sentido. Então, Luiz levou a mala. Você percebe que há uma transição de significado, um complemento de significado entre o verbo e o seu complemento. Esse complemento é chamado de objeto, tá? O complemento se liga ao verbo sem o auxílio de preposição. Assim, o complemento é chamado de objeto direto. Você pode perguntar assim: poxa, e esse a? E esse a não é preposição? Não, esse a é artigo. Ele é um artigo definido
que está na frente de mala. A prova é que se você colocasse o substantivo masculino, ele trocaria também para o. Por exemplo, Luiz levou o lápis. Luiz levou o caderno. Então ele muda. Então não é uma preposição, é um artigo, tá? Veja os outros exemplos. Nós pegamos os livros. Nós é o sujeito. Pegamos núcleo do predicado. Os livros é o objeto direto. O objeto direto vem sem preposição, certo? Como aqui. Ela comeu o chocolate. Ela é o sujeito. Comeu, núcleo do predicado. O chocolate, objeto direto. Descobrimos o objeto direto dentro de uma oração fazendo as perguntas quem ou o que depois do verbo. O verbo que pede objeto direto como complemento são chamados de verbo transitivo direto. Agora veja a frase. Eu gosto de melancia. Olha só voltando aqui um pouquinho para você. Quando você coloca assim, ela comeu, aí comeu o que, né? O que, né? Aí isso aí já denuncia um verbo transitivo direto. Aqui o caso aqui também dele aqui, nós pegamos o que, né? Então esse o que denuncia que o verbo é transitivo direto. Agora ele vem falando aqui, os verbos, agora veja a frase, né? Eu gosto de melancia. Veja que a pergunta agora não é mais o que, gosta de que, não é? O verbo gostar não tem sentido completo. Ele também é um verbo transitivo, pois precisa de um complemento. No entanto, este complemento de melancia vai ligar-se ao verbo por meio de uma preposição, de. Neste caso, o complemento é chamado de objeto indireto. Descobrimos o objeto indireto dentro de uma oração por meio da pergunta a quem, a que ou de que, depois do verbo. Ele gosta de mim. Ele gosta de quem? De. Olha o de aí como a preposição. Me, objeto indireto. Nós nos referimos ao prédio da esquina. Nos referimos a que? Ao prédio da esquina. No caso aí você tem a preposição a e o artigo o, se contraindo. Objeto indireto. Os verbos que pedem um objeto indireto como complemento são chamados de verbos transitivos direto e indireto. Os verbos que pedem um objeto indireto como complemento são chamados de verbos transitivos indireto. Existem verbos que precisam de um objeto direto e de um objeto indireto ao mesmo tempo. Esses verbos são chamados de verbos transitivos direto e indireto. Eu dei o recado a ela. Eu dei o quê?